Bom, tô aqui então com o Rodrigo Santoro e com o Marão para falar sobre Bizarros Peixes das Fossas Abissais, filme que está estreando agora no dia 25 nos cinemas. E minha primeira pergunta é para o Marão, porque eu quero saber o seguinte, Marão. Quando tu criaste aquela tartaruga com transtorno obsessivo compulsivo, o que que fez com que aquele personagem, você visse aquele personagem e dissesse: eu quero a voz do Rodrigo Santoro para fazer essa tartaruga? Quero saber disso agora, para começar. De- Desde o princípio, a intenção, ao fazer um projeto maior, que ia levar 10 anos desenhando, a intenção era envolver pessoas de quem eu gosto e que eu admiro. Então, quem desenhou junto comigo, quem pintou, quem fez a trilha, são pessoas que eu amo e que eu queria passar muito tempo com eles, né? Isso era o mais importante. E eu conhecia o Rodrigo, não diretamente, mas tinha um envolvimento profissional de memória afetiva, porque o primeiro curta que eu fiz, que era um curta de faculdade, o primeiro festival onde ele participou, o primeiro curta que o Rodrigo fez como em película, como ator, passou no mesmo festival. E o primeiro prêmio que eu ganhei com curta-metragem de animação foi na mesma noite que ele foi premiado como melhor ator do Bicho de Sete Cabeças, em Recife, há décadas. E sempre fiquei muito impressionado e admirado com a qualidade de ator dele na voz, com o trabalho de voz, em múltiplos filmes, onde às vezes eu fechava o olho e conseguia mensurar as nuances sem estar vinculado à aparência. Pareceu que eu estou ofendendo agora, né? Mas não, é para dar a magnitude do que é o trabalho da voz. Quando tinha esse primeiro trabalho maior, a voz dele, e eu lembrei, na época, era mais recente, de uma história de Amor e Fúria, onde não só é devastadora a qualidade de atuação dele, como é desvinculado da imagem. Você não relaciona imediatamente a ele. No História de Amor e Fúria, são 4 momentos, né? 4 variações do mesmo personagem, e ao mesmo tempo que ficava impressionado ouvindo aquela voz, no final que eu descobri aí, esse era o Rodrigo também. E chamei, pedi, né, na verdade, conversando com o Luiz Bolognese pela primeira vez para perguntar, porque é um filme pequeno, independente, bizarro, né? Se não era falta de educação, eu convidar a hipótese de ter o Rodrigo. E até desde o primeiro momento, é uma tartaruga, e as primeiras propostas dele eram sobre falar mais lentamente. E eu pedi, não, é uma tartaruga, mas a voz é de um urso de 50 anos. A voz é de um urso de 50 anos. Pô. E tudo foi compreendido imediatamente. Assim, só agradeço, só agradeço. Foi você. Eu vi você chover. Tava tudo em ordem antes. Tudo no lugar certo. A tempestade destruiu tudo. Rodrigo, como foi encontrar então essa voz da tartaruga também, né? Eu sei que não é a primeira animação que tu faz, como mesmo o Marão falou, né? Do filme do Bolognese, também tem o Rio e outros filmes que tu fizeste também. Queria saber um pouquinho como foi a construção dessa tartaruga, porque é uma voz também diferente da tua, uma voz realmente que tu trabalha ali, tem um trabalho também ali de construir uma voz para essa tartaruga. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito dessa construção. Como o Marão falou, agora você falou isso, eu me lembrei, Marão, porque faz 6 anos, né? A gente está falando de 6 anos atrás, quando eu gravei essa primeira sessão com as falas e eu tinha apenas uma referência da tartaruga e um pouco do que ia ser o filme. Então, é sempre muito desafiador para mim a animação, porque você só tem a voz para se expressar. Como é que a gente humaniza a personagem, né? Porque é uma animação, não quer dizer que a gente tem, pelo menos para mim, inventar somente uma voz para ficar engraçada ou de certa forma uma caricatura. Eu acho inclusive isso fundamental numa animação, que é o que acaba te conectando, né, com o espectador. Como é que a gente humaniza a tartaruga? Então eu olhei para ela como um ser humano, né? E ainda mais que tinha uma condição, né, o transtorno obsessivo compulsivo, que é tratado com humor e que ela acaba ficando muito ranzinza, né, muito mal-humorada, mas ela tá no fundo, no sofrimento mental dela, onde ela tá tentando deixar as coisas, encontrar a perfeição e deixar as coisas todas certinhas. Ao mesmo tempo, tem algo que acontece entre essas três personagens. Elas se encontram e se unem e formam uma espécie de uma família,
talvez uma família mais moderna, onde tem três seres completamente diferentes e que se unem e convivem juntos e se envolvem. Isso eu achei muito bonito, a ideia de trabalhar com isso. A voz, ela veio, o Barão falando agora do urso, eu me lembro perfeitamente da gente não indo no estereótipo da voz da tartaruga, como inventar essa voz. E sim, qual é o conflito? O que ela está sentindo? Por que ela fica ranzinza? Ranzinza é um toque muito legal porque dá humor para ela. E como é que é quando ela não consegue as coisas? E então a gente foi assim intuitivamente com o que o Marão me alimentava, com o que eu estava vendo, era uma base, mas intuitivamente tentando dar voz, literalmente, para esses momentos dessa personagem durante o filme. Foi um processo intuitivo, de muita liberdade. Eu tinha muita liberdade para criar, até porque não tinha algo ali me direcionando, a não ser essa primeira conversa, e a confiança que eu tive logo de cara no Marão de poder entregar. Falei, não, eu vou tentar expressar alguma coisa aqui, humanizar, e o Marão vai ser essa pessoa que vai ouvir e depois vai animar e vai criar a personagem também a partir da voz. Não era pra gente ver com os olhos do Fernando Miller? Estamos ouvindo os olhos do Fernando Miller e não estamos vendo nada. Que aí, no final das contas, eu acho que a coisa mais bonita dessa experiência para mim foi isso, foi entregar mesmo e de coração aberto e com respeito e admiração. O Marão é uma grande referência, né, da animação brasileira no mundo inteiro. E é um artista que dedicou, por exemplo, 10 anos, nesse caso, para fazer uma obra, para falar dele, da vida dele, do lugar onde ele nasceu, tudo com muita poesia, com muita sensibilidade. E aí, no final do filme, eu me emocionei, me surpreendi. Eu não imaginava que eu fosse me emocionar, mas quando eu comecei a entender do que ele estava falando, né, é muito bonito, muito emocionante. Então, gente, para finalizar, eu queria que vocês convidassem as pessoas para irem ao cinema ver o Bizarros Peixes, porque a gente sempre fala que o filme brasileiro é importante no primeiro final de semana. Alô, pessoal do Almanac 21, eu gostaria de convidar você para assistir Bizarros Peixes das Fossas Abissais, dia 25, agora, nos cinemas. Estou aqui com o ilustríssimo Marão, nosso diretor e animador. Fala, Marão, é importante ver logo na primeira semana? É fundamental assistir o filme na primeira semana. Mais difícil do que colocar um filme em cartaz é a gente manter esse filme em cartaz. Então, convido carinhosamente para vocês irem no cinema a partir do dia 25, na primeira semana, que é o que pode possibilitar que a gente siga para a semana seguinte. Eu assisti o filme no Festival de São Paulo, só para terminar, eu quero dizer, dar o meu depoimento e dizer que eu me surpreendi e me emocionei. Eu fui imaginando que eu ia me divertir, que ia ser legal, e eu acabei sendo surpreendido de uma forma muito bonita. Então eu realmente convido aí o pessoal para... Eu acho que vocês também podem se emocionar com esse filme.